A paz do Senhor Jesus para todos nós que alcançamos a graça de viver mais este dia. Amém? Hoje eu quero compartilhar com você a leitura de um capítulo. Eu vou ler 10 vamos ler 10 versículos do capítulo que está no livro de Atos, no capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. E a minha epígrafe já diz a respeito da nossa leitura. Diz assim: cura de um coxo. Vamos lá? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham ele à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que eles lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Reconheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram espantados e assombrados pelo que lhe acontecera. Amém? Eu venho trazer essa passagem hoje para a nossa meditação, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a respeito da palavra de Deus, que ele possa vir a revelar aquilo que nós não podemos alcançar sem a sua revelação, porque dependemos de Deus para que ele nos traga o entendimento da sua palavra a respeito daquilo que ele quer nos revelar. A gente pode meditar na cura do coxo, um milagre, né, que foi descrito aqui nesse livro para a gente, no livro de Atos, no capítulo 3. Nos outros versículos você vai ler, eu te convido a ler, fazer a leitura do capítulo anterior, posterior, porque nos ajuda muito a compreender o contexto, né? Em que época, com quem são os personagens, o que acontecia naquele tempo, para a gente evitar tirar conclusões precipitadas e equivocadas a respeito do texto da palavra de Deus. Mas nos próximos versículos, a partir do 11, você vai saber a respeito da oportunidade que Pedro não perdeu de pregar o Evangelho de Jesus diante desse milagre que a gente acabou de ler. E quando Deus me trouxe esse milagre, num momento propício da minha vida, para minha família, isso tocou o meu coração, porque no primeiro versículo diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo, na hora da oração, a hora nona. Logo depois eles tiveram essa oportunidade, né, a respeito desse milagre. E quantos de nós ainda dependemos, né, de ver para crer? Quantos de nós dependemos de ser testemunhas de milagres para aí então crermos no amor de Deus, no amor do Pai que enviou o seu Filho e nos presenteou com o Espírito Santo? Nós somos assim, dependemos de Deus, mas ainda temos um coração duvidoso e enganoso. E Deus sabe disso, né? E pela sua infinita misericórdia, nos abençoa com a sua graça. E nós vivemos milagres. E somos testemunhas de milagres. E agradecemos a Deus por isso. Mas o quanto de nós depende de ver para crer? Será que estamos tendo essa vida aqui, que Pedro e João tinham, como discípulos de Jesus? Uma vida de oração, na prática da oração, prática diária, né? Eles faziam isso três vezes por dia, né? 3 vezes por dia em oração, um tempo com Deus, um tempo para ler a palavra e meditar, se debruçar sobre a palavra de Deus para aprender mais sobre Ele e sobre como devemos ter a nossa conduta diária de vida, um tempo de jejum, que nos ajuda a abandonar um pouco da nossa carnalidade, calar um pouco a voz da nossa alma
e ouvir um pouco mais do Espírito que Deus nos concedeu. E o quanto de nós ainda buscar adorar a Deus durante o nosso dia. Então nós praticamos a oração, a leitura da palavra, o jejum e a adoração a Deus. Eles viviam isso, né? Os discípulos de Jesus viviam isso. E vivendo essa vida, eles tinham a oportunidade, o privilégio de vivenciar os milagres pelo poder do nome de Jesus. E eu e você não somos diferentes. Jesus disse que nós poderíamos viver coisas ainda maiores em nome dele aqui na terra. E ele não faz milagres, apenas milagres por nós. Ele também conta conosco para que também ele possa realizar milagres através de nós, no poder do seu nome, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção aqui foi a conduta da vida de Pedro e de João, que eram discípulos de Jesus que viveram essa experiência linda do milagre da cura de um coxo. Eu anotei umas coisas para a gente meditar, que tocaram no meu coração. No que diz respeito a Deus, ele está ali para pedir uma esmola, né? Como estava todas as vezes, e não foi isso que ele recebeu. Então, eu escrevi assim: Deus não está prontamente disposto a atender todas as nossas vontades, mas sem dúvida Ele está prontamente disposto a nos abençoar, cuidando das nossas necessidades. Então tem aí uma diferençazinha, né? No que eu peço, no que eu desejo e naquilo que eu verdadeiramente preciso. E nós recebemos de Deus, às vezes, a frustração das nossas expectativas, porque Ele nos abençoa com aquilo que nós necessitamos. E graças a Deus por isso, porque nem sempre nós pedimos o que devemos pedir. Eu prefiro confiar que Ele julga melhor do que eu, o que me vai fazer bem, o que vai me levar para perto dEle. Então, eu descanso crendo que o que Ele me concedeu foi infinitamente melhor daquilo que eu imaginei, pensei, desejei e sonhei. Nós devemos buscar essa vida, né, de oração, essa vida de relacionamento com Deus. Não é para a gente se tornar uma pessoa religiosa, apesar de que a religião nos conecta com Deus novamente, ela nos religa a Deus, né? Então não é ruim ser religioso, se reconectar com Deus. É ruim ser hipócrita, né? Então a gente deve buscar ter esse tipo de conduta diária, de oração, de meditação na palavra, de jejum, de adoração a Deus, porque amamos a Deus, não porque queremos receber algo de Deus. Aí seria a hipocrisia do nosso coração, né? Mas que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir por essa vida daqueles que entenderam que Deus nos ama, que Ele enviou seu Filho e que nós também o amamos e por isso vamos obedecê-lo. Amém? Tudo o que Jesus nos dá, em algum momento nós vamos compartilhar. Porque Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele também tem prazer quando Ele nos abençoa e nós não agimos como egoístas, né? Guardando num cofre tudo que recebemos, mas pelo contrário, repartimos, multiplicamos aquilo que Ele nos entregou. Então, se o Senhor nos concedeu algo, vale a pena perguntar: quando será? Para quem será? Como será que eu posso compartilhar isso que Deus me deu? Amém? Eu anotei que a gente percebe nessa passagem do capítulo 3 de Atos, de 1 ao 10, a compaixão dos discípulos por aquele homem que estava, né, precisando de cura. Estava ali padecendo já, desde a infância, desde que nasceu ele era coxo. E a empatia dos discípulos com a necessidade dele. Né? Eles colocaram o coração ali e Pedro, por compaixão, por amor àquela vida, ele não perdeu a oportunidade de ter fé no poder do nome de Jesus, sabendo que é o nome de Jesus que faria, e não ele mesmo, que ele seria um canal, né, para que aquilo acontecesse na vida daquele homem.
Mais para frente no texto você vê que as pessoas em volta até vão tentar colocar os discípulos nesse lugar, né? De poderosos, mas eles reconhecem, eles não perdem a oportunidade de dizer com humildade que Jesus é quem realiza o milagre. Através de nós, em nós, por nós, mas é Ele quem o faz. E toda glória e toda honra, todo louvor, toda gratidão é dele. Mas nós também devemos ser gratos àqueles que são usados como instrumentos de Deus na nossa vida. Então, quando a gente falar de gratidão, a gratidão maior e primeiramente é o nosso Deus. E é o nome de Jesus sobre as nossas vidas. Mas também a todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, na nossa vida, né, que estão com o coração disposto a servir como instrumentos de Deus na nossa vida e nos trazem a bênção de Deus e, quem sabe, os milagres, né, que o Senhor tem para distribuir para cada um de nós. As respostas das nossas orações, né, pela fé no nome de Jesus. E essas pessoas estão aqui, no meio de nós, com o coração disposto, e a nossa gratidão também deve se estender a elas. Mas, em primeiro lugar, conhecendo que a honra é dele, a gratidão deve ser a Jesus Cristo, aquele que nos alcançou, que nos resgatou e nos tomou para si. Diz que o Pai nos entregou para Ele. Nós somos dele. A ousadia de levar a verdade sempre, em toda oportunidade, que o Espírito Santo de Deus possa nos mover, possa nos impulsionar a não calarmos-nos diante das oportunidades que Deus pode nos conceder aqui de falar do seu amor, da verdade e do arrependimento que devemos buscar. Porque, sem dúvida, como pecadores, precisamos buscar do que podemos nos arrepender, do que devemos nos arrepender, de tudo que está nos separando desse relacionamento com Cristo, esse relacionamento com Deus, o Pai, através de Cristo, vivendo com o Espírito Santo. Porque assim é a nossa vida, né? Aquele que se arrepende, que crê, se arrepende e se nega e segue a Cristo. Que a gente possa ter esse espírito de ousadia que o Senhor nos deu. E a gente não tema, quando for necessário, abrir a nossa boca e abençoar as pessoas, falando a verdade a respeito de Cristo, do seu amor e do seu perdão e da sua disponibilidade de nos perdoar, né? Daquele que enviou seu Filho, o Pai que enviou seu Filho por nós. Para que o Espírito Santo possa nos ajudar a viver um tempo de vida como esses discípulos viveram. Um relacionamento, se relacionando com Deus, e dentro dessa vida relacional com Deus, eles tinham a oportunidade de viver os milagres. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Nós é que muitas vezes permitimos que o novo estilo de vida, a modernidade, a rotina, todas as outras coisas, as distrações desse mundo, nos levem para longe dele. E, distante dele, a gente não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus. Que eu e você possamos estar atentos às oportunidades de viver o sobrenatural de Deus, porque Ele continua sendo Deus, Ele ainda faz milagres. E Ele está pronto para nos atender e nos abençoar nas nossas necessidades. Amém? Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de conhecer o Senhor através da sua palavra, não deixe de adorá-lo. Sempre que puder, e se você tiver saúde, faça um jejum, porque a gente precisa sim, como diz aquele louvor, calar as outras vozes, a minha, a sua, a do sistema do mundo. Nós precisamos calar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. E o jejum nos ajuda nisso. Então eu quero deixar aqui compartilhado com você esse capítulo 3, do verso 1 ao 10 do livro de Atos, que diz a respeito desse milagre na vida do homem que era coxo de nascença. E isso se deu através da vida de 2 discípulos. 2 pessoas, 2 homens, passando ali mudaram a história de outro homem e de muitos outros, né, que testemunharam esse milagre. Se você continuar a leitura, você vai ver a oportunidade que Pedro
não perde de pregar a verdade do Evangelho de Jesus, aproveitando a oportunidade do milagre. Deus abençoe a nossa vida. Deus nos conceda a graça de sermos como essas pessoas que tentam parecer com Cristo, que tentam levar o Evangelho de Jesus adiante a todo aquele que crê, a todo aquele que tem necessidade, e que nós tenhamos compaixão e empatia pela necessidade do próximo, e não percamos as oportunidades de abençoá-los, de sermos abençoados, né? Quando Deus nos envia pessoas assim, e graças a Deus por isso, porque todos precisamos uns dos outros. Deus abençoe o nosso final de semana. Que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir para o centro da verdade de Deus, para a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Vou ficar por aqui, agradecendo a Deus por esse dia, que Ele nos conceda um final de semana abençoado, na minha casa, na sua família, na minha família, na sua parentela, na minha parentela. Que o Senhor nos conceda saúde, paz, prosperidade e um relacionamento sincero com Ele a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo. Fiquem com Deus.